Olá, está no ar Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Olha só o que o programa de hoje traz para você. Sigilo médico, tudo o que você pode saber sobre isso. Arquétipos, um pouco de tudo o que você já viu. Na entrevista de hoje, Ana Bock recebe Ricardo Ramos para falar sobre publicidade. E a propaganda de bebidas alcoólicas é o assunto da opinião. E o Banco Social vai para a escola. A psicologia fora das quatro paredes de um consultório. Hoje você vai ver que ela também está perto da população de baixa renda, que não teria acesso a esse atendimento. Psicólogos não só atuam nessas comunidades, como encontram soluções e alternativas para promover o bem-estar do paciente. A gente está aqui no posto de saúde da Prefeitura, que fica no bairro de São João Clímaco, na zona sul de São Paulo. Por aqui passam, por dia, cerca de 260 pacientes. Aqui tem 12 médicos de várias especialidades, tem também laboratório de análises clínicas, uma farmácia. E a gente encontrou aqui nesse corredor uma sala muito especial, porque aqui dentro tem uma psicóloga trabalhando, é a Jaíse. Oi, Jaíse. O que faz um psicólogo no posto de saúde? Bom, o posto de saúde é uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Então, qualquer tipo de sofrimento mental, as pessoas recorrem ao posto de saúde buscando algum tipo de resposta, algum encaminhamento para o seu sofrimento. Aí a gente ouve a queixa, né, do usuário e discute, às vezes, internamente, porque muitas não é psicológica, às vezes tem um fator social muito grande por trás dessa questão. Por isso que a gente trabalha aqui em equipe. Bom, então a gente vai conhecer essa equipe com a qual a Janise trabalha. É uma equipe de saúde mental que tem vários profissionais, né? Tem terapeuta ocupacional, assistente social, tem uma outra psicóloga, Isso, tem uma uma fonoaudióloga, e vocês trabalham mesmo sempre em equipe. Isso, porque o sintoma geralmente não está isolado. Então aqui está a equipe de saúde mental, toda reunida nessa sala. A gente tem a outra psicóloga que trabalha junto com a Janise, tem a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e a assistente social. Numa reunião aí típica de um dia de trabalho, elas discutindo a melhor forma de tratar cada paciente. Nós trabalhamos em equipe porque é uma forma de integrar as várias formas de assistência, as várias maneiras de contribuir para o bem-estar do paciente. Então, o serviço não é único, é necessário se pensar esse paciente no seu contexto social, no seu bem-estar físico, é necessário pensar a sua contribuição na sociedade. A equipe de saúde mental, numa área primária de atenção, que é a unidade básica, a porta de entrada do sistema de saúde, eu acho que ela pode contribuir muito para, primeiro, reduzir a questão dos serviços especializados, né? Porque, assim, é um serviço caro, um serviço especializado, um serviço que não vai atender todo mundo e que é problemática, se não cuidada logo de início, né? Como qualquer outra questão de saúde, ela se complica, né? Então, se a gente pode tratar isso antes, e eu não acho que tratar é tratar com remédio ou com a terapia só, mas é poder devolver para esse cidadão que nos procura as questões de cidadania, o direito de ser sujeito. Eu acho que é essa a grande questão, né? Ele merece ser sujeito. Agora a Diversidade vai falar um pouco sobre propaganda. Com o final do ano, as campanhas publicitárias invadem rádio, televisão, revistas, as ruas, chegam a mudar vários de nossos comportamentos. É a época para a qual todos fomos convencidos de que seremos tão felizes quanto pudermos consumir. Por isso, nada mais oportuno do que falar um pouco sobre a tal propaganda. Para começar, a psicóloga Ana Bock entrevista o publicitário Ricardo Ramos. Ricardo é sócio da agência TBWA Brasil e presidente da Associação de Profissionais de Propaganda, a APP. Nessa conversa, vamos saber como a publicidade se vale até da psicologia para alcançar seus objetivos. Ricardo, a propaganda está aí, né, no nosso mundo cada dia mais, né? A gente está submetido à propaganda muitas horas por dia. E a gente a gente observa uma conduta nas pessoas que, assim, ou elas desconfiam daquilo que assistem na propaganda,
ou elas se põem ingênuas frente à informação e aceitam aquilo que está sendo dito? Como é que é isso? Que reflexão existe sobre isso no mundo da publicidade? A gente tem a consciência de que o consumidor nos últimos anos mudou um pouco daquela posição passiva de que tudo que assiste é verdade, de tudo que é dito na televisão pode se confiar plenamente, para uma coisa um pouco mais crítica, um pouco mais preocupada em checar, ainda que seja na mente dele, a realidade da informação. Como é esta sedução, esse namoro que a propaganda faz comigo? O que ela tem para me seduzir? Ela usa diversas ferramentas. A música, acho que talvez seja a principal delas. A história que está atrás do comercial é outra coisa. Todo comercial que tem historinha, ele seduz. Isso é uma máxima de fazer, da comunicação. Então você fala assim, então por que todo comercial não tem uma historinha? Porque tem que ter uma adequação plena do produto e da ideia para conseguir contar uma história em 30 segundos e ainda seduzir e vender um produto. Então é muito complicado, muito difícil fazer. As bem-sucedidas sempre são sucesso. A beleza das pessoas é também um elemento de sedução? É possível a feiura ser um elemento de sedução? Eu acho que essa coisa de casting, né, das pessoas que vão trabalhar no comercial também varia muito, depende muito do produto que vai ser anunciado. Você pode botar uma pessoa normal para fazer uma propaganda de um banco popular. Mas você não pode botar uma pessoa feia para fazer um comercial de biquíni ou de um cosmético. Né? Mas a gente sente que existe uma tendência hoje de tentar colocar o máximo possível de pessoas normais dentro dos comerciais. Existe uma preocupação política de todos os anunciantes de mesclar a coisa de etnia, tá? E não só aquelas pessoas saídas... Que se destacam. Pessoas que você podia trombar na rua, bonitas, mas não aquela coisa pré-fabricada. E como é que dá certo a música, as pessoas, a historinha, se milhões de pessoas, quantos brasileiros nós somos, quantos milhões, e isto dá certo para a maioria? Como é que isto pega? Por que seduz todo mundo? É que, na verdade, não seduz todo mundo. Não. Seduz só uma pequena parcela? Não, seduz aquele segmento da população a qual você está dirigindo a comunicação. Mas ali seduz. Ali sim, porque você está falando a linguagem dele. Então, você pegar um exemplo, hoje, os comerciais das Casas Bahia. 90% das pessoas de uma classe social um pouco mais elevada acham aquilo muito chato e tem vontade de fazer um araquiri cada vez que começa. Assim, então, por que vende? Vende por quê? Primeiro, o produto é bom, que eles estão oferecendo em condições boas. E segundo, que é uma linguagem que aquela parcela da população que poderia e vai consumir na Casa Bahia
Olá, está no ar Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Olha só o que o programa de hoje traz para você. Sigilo médico, tudo o que você pode saber sobre isso. Arquétipos, um pouco de tudo que você já viu. Na entrevista de hoje, Ana Bock recebe Ricardo Ramos para falar sobre publicidade. E a propaganda de bebidas alcoólicas é o assunto da opinião. E o Banco Social vai para a escola. A psicologia fora das quatro paredes de um consultório. Hoje você vai ver que ela também está perto da população de baixa renda, que não teria acesso a esse atendimento. Psicólogos não só atuam nessas comunidades, como encontram soluções e alternativas para promover o bem-estar do paciente. A gente está aqui no posto de saúde da Prefeitura, que fica no bairro de São João Clímaco, na zona sul de São Paulo. Por aqui passam, por dia, cerca de 260 pacientes. Aqui tem 12 médicos de várias especialidades, tem também laboratório de análises clínicas, uma farmácia. E a gente encontrou aqui nesse corredor uma sala muito especial, porque aqui dentro tem uma psicóloga trabalhando, é a Jaíse. Oi, Jaíse. O que faz um psicólogo no posto de saúde? Bom, o posto de saúde é uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Então, qualquer tipo de sofrimento mental, as pessoas recorrem ao posto de saúde buscando algum tipo de resposta, algum encaminhamento para o seu sofrimento. Aí a gente ouve a queixa, né, do usuário e discute, às vezes, internamente, porque muitas não é psicológica, às vezes tem um fator social muito grande por trás dessa questão. Por isso que a gente trabalha aqui em equipe. Bom, então a gente vai conhecer essa equipe com a qual a Janise trabalha. É uma equipe de saúde mental que tem vários profissionais, né? Tem terapeuta ocupacional, assistente social, tem uma outra psicóloga, Isso, tem uma fonoaudióloga, e vocês trabalham mesmo sempre em equipe? Isso, porque o sintoma geralmente não está isolado. Então aqui está a equipe de saúde mental, toda reunida nessa sala. A gente tem a outra psicóloga que trabalha junto com a Janise, tem a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e a assistente social. Numa reunião aí típica de um dia de trabalho, elas discutindo a melhor forma de tratar cada paciente. Nós trabalhamos em equipe porque é uma forma de integrar as várias formas de assistência, as várias maneiras de contribuir para o bem-estar do paciente. Então, o serviço não é único, é necessário se pensar esse paciente no seu contexto social, no seu bem-estar físico. É necessário pensar a sua contribuição na sociedade. A equipe de saúde mental, numa área primária de atenção, que é a unidade básica, a porta de entrada do sistema de saúde, eu acho que ela pode contribuir muito para, primeiro, reduzir a questão dos serviços especializados, né? Porque, assim, é um serviço caro, um serviço especializado, um serviço que não vai atender todo mundo e que é problemática, se não cuidada logo de início, né? Como qualquer outra questão de saúde, ela se complica, né? Então, se a gente pode tratar isso antes, e eu não acho que tratar é tratar com remédio ou com a terapia só, mas é poder devolver para esse cidadão que nos procura as questões de cidadania, o direito de ser sujeito. Eu acho que é essa a grande questão, né? Ele merece ser sujeito. Agora a Diversidade vai falar um pouco sobre propaganda. Com o final do ano, as campanhas publicitárias invadem rádio, televisão, revistas, as ruas, chegam a mudar vários de nossos comportamentos. É a época para a qual todos fomos convencidos de que seremos tão felizes quanto pudermos consumir. Por isso, nada mais oportuno do que falar um pouco sobre a tal propaganda. Para começar, a psicóloga Ana Bock entrevista o publicitário Ricardo Ramos. Ricardo é sócio da agência TBWA Brasil e presidente da Associação de Profissionais de Propaganda, a APP. Nessa conversa, vamos saber como a publicidade se vale até da psicologia para alcançar seus objetivos. Ricardo, a propaganda está aí, né, no nosso mundo cada dia mais, né? A gente está submetido à propaganda muitas horas por dia. E a gente a gente observa uma conduta nas pessoas que, assim, ou elas desconfiam daquilo que assistem na propaganda,
ou elas se põem ingênuas frente à informação e aceitam aquilo que está sendo dito? Como é que é isso? Que reflexão existe sobre isso no mundo da publicidade? A gente tem a consciência de que o consumidor nos últimos anos mudou um pouco daquela posição passiva de que tudo que assiste é verdade, de tudo que é dito na televisão pode-se confiar plenamente, para uma coisa um pouco mais crítica, um pouco mais preocupada em checar, ainda que seja na mente dele, a realidade da informação. Como é esta sedução, esse namoro que a propaganda faz comigo? O que ela tem para me seduzir? Ela usa diversas ferramentas. A música, acho que talvez seja a principal delas. A história que está atrás do comercial é outra coisa. Todo comercial que tem historinha, ele seduz. Isso é uma máxima de fazer, da comunicação. Então você fala assim, então por que todo comercial não tem uma historinha? Porque tem que ter uma adequação plena do produto e da ideia para conseguir contar uma história em 30 segundos e ainda seduzir e vender um produto. Então é muito complicado, muito difícil fazer. As bem-sucedidas sempre são sucesso. A beleza das pessoas é também um elemento de sedução? É possível a feiura ser um elemento de sedução? Eu acho que essa coisa de casting, né, das pessoas que vão trabalhar no comercial também varia muito, depende muito do produto que vai ser anunciado. Você pode botar uma pessoa normal para fazer uma propaganda de um banco popular. Mas você não pode botar uma pessoa feia para fazer um comercial de biquíni ou de um cosmético. Né? Mas a gente sente que existe uma tendência hoje de tentar colocar o máximo possível de pessoas normais dentro dos comerciais. Existe uma preocupação política de todos os anunciantes de mesclar a coisa de etnia, tá? E não só aquelas pessoas saídas... Que se destacam. Pessoas que você podia trombar na rua, bonitas, mas não aquela coisa pré-fabricada. E como é que dá certo a música, as pessoas, a historinha, se milhões de pessoas, quantos brasileiros nós somos, quantos milhões, e isto dá certo para a maioria? Como é que isto pega? Por que seduz todo mundo? É que, na verdade, não seduz todo mundo. Não. Seduz verdade, só uma pequena parcela? Não, seduz aquele segmento da população a qual você está dirigindo a comunicação. Mas ali seduz. Ali sim, porque você está falando a linguagem dele. Então, você pegar um exemplo hoje, os comerciais das Casas Bahia. 90% das pessoas de uma classe social um pouco mais elevada acham aquilo muito chato e tem vontade de fazer um araquiri cada vez que começa. Assim, então, por que vende? Vende porque, primeiro, o produto é bom, que eles estão oferecendo em condições boas. E segundo, que é uma linguagem que aquela parcela da população que poderia e vai consumir na Casa Bahia entende perfeitamente. Então, aquela comunicação foi feita para seduzir aquele público. Você está dizendo para os psicólogos que pensam que as pessoas são muito diferentes umas das outras, que elas não são. Não, na verdade são. Esses grupos, que a gente tem grupos, a gente pertence a um grupo e dentro daquele grupo eu sou atingida por determinadas coisas. Quando você está falando daquele grupo, perfeitamente. E se faz pesquisa para conhecer esse grupo? Sim. Qual é o perfil dele? Você tem desde trabalhos muito sérios feitos com o que a gente chama de perfil psicográfico. Então, você começa a segmentar a população não só em termos de sexo, classe social ou idade, mas por gosto. Hoje uma informação importante, você pega em São Paulo, a primeira pergunta que a gente faz, em quem votou nas últimas eleições, sabe, no segundo turno. Se ele votou na Serra, ou se votou no Serra ou na Marta, já traz uma característica de perfil psicográfico diferente dele. Se ele gosta de um tipo de programa de televisão ou de outro, que jornal ele lê, vai formando o perfil desse consumidor. E daí, com a ferramenta da comunicação, também é usado muita pesquisa e muito trabalho de psicólogos. Os psicólogos trabalham nessa área, né? Desde das pesquisas que a gente chama de focus group, que são as discussões em grupo, em que o moderador, normalmente um psicólogo, traz para aquela reunião um assunto que eles não sabem que está sendo discutido, e você tira coisas ricas, porque você não vai lá para discutir sabão em pó. Você vai lá para discutir alguma coisa e o moderador leva ao assunto. Então, isso é muito utilizado, e os pré-testes de comercial, os pós-testes de comercial também. Quando
Muitas vezes você pretesta uma ideia para ver se dentro daquele público que você achou que é o ideal, ele vai ser plenamente entendido, que é a primeira preocupação, e a segunda, se ele vai ter o poder da sedução. E quando a gente olha as propagandas de automóveis mais luxuosos, e percebe que há um refinamento e uma valorização do refinamento. As pessoas estão entrando num teatro, as pessoas estão num lugar muito lindo, né, numa paisagem, uma casa de campo. A gente retira o que quando a gente assiste isso? Estou querendo assim, ser menos ingênua, né, quando assisto uma propaganda. Quer dizer, eu posso concluir dali que está destinado a uma população que, ao ser feito o perfil dela, foi percebido que é uma população refinada, que é uma população que tem esse tipo de gosto. Ou que, pelo menos, gostaria que fosse percebida como alguém que vai a teatro, que frequenta lugares requintados. Né? Exatamente. A propaganda de carro, de automóveis, pegando o seu exemplo, é óbvio que se fosse vender automóveis só para pessoas com aquele perfil de comportamento, dá para fazer à mão os automóveis, não precisava ter uma indústria. Claro. Tá? Mas o que a gente quer é botar no subconsciente do consumidor que, se eu comprar este carro, eu vou ser percebido como uma pessoa com essas características. O que é a ética na propaganda, na publicidade? Quais são os princípios básicos das regras éticas que regem a profissão? A propaganda, a publicidade, caminha numa linha muito tênue desta coisa da ética e da não ética. Até porque você está mexendo com criação. E muitas vezes o que você está criando e que você acha que não tem nenhum problema ético, e para as outras pessoas acabam percebendo isso. Mas a propaganda se defendeu disso já há 15 anos atrás, pelo menos, talvez até um pouco mais, quando criou o Conselho Nacional de Autorregulamentação, o CONAR. O CONAR hoje funciona, qualquer propaganda que você veja na televisão e que você acha que não é ética, seja por que motivo for, você escreve para o CONAR e tem uma comissão de publicitários que trabalham graciosamente para o CONAR e que analisam aquilo, veem se aquilo deve ir para frente, virar um processo ou não, ou simplesmente é arquivado. E muita propaganda ou sai do ar por uma denúncia ao CONAR, e o CONAR tem essa força, chega para a gente e fala assim, tem que tirar do ar. Chega para o anunciante, tem que tirar do ar. E as questões que tiram do ar, o que é? Mentira? Informação mentirosa, preconceito? Normalmente preconceito ou informação violência. Mentirosa. Também. Hoje é menos comum, a violência não seduz, né? Então ela é pouco usada na propaganda. Mas a coisa que não é nem mentirosa, é a coisa que dá uma dupla interpretação, que induz ao erro o consumidor. Então, isso faz com que a propaganda tenha, dentro dela mesmo, uma fiscalização, vamos dizer, em termos da ética do que se faz, da ética do que se produz. Tá bom. Ricardo, eu agradeço muito a sua colaboração, uma área importante, os psicólogos têm contribuído, e quanto mais a gente pode sair do campo da ingenuidade no enfrentamento de toda a realidade, não só da propaganda, sempre é positivo. Te agradeço muito a colaboração. Obrigada. A oportunidade. Regulamentação da propaganda. Ricardo Ramos falou sobre o CONAR, que regulamenta a publicidade de uma maneira geral no país. Mas existem outros tipos de controle, como o que é exercido sobre a propaganda de tabaco. Todos, mesmo os não fumantes, já vimos aquelas fotos assustadoras colocadas atrás dos maços de cigarro. Ou do fato de que todo comercial de TV de cigarros ser finalizado com a frase "O Ministério da Saúde adverte". Os comerciais, além dessa mensagem, têm também restrições quanto ao horário de veiculação. Mas e as bebidas alcoólicas? Existe alguma restrição à sua propaganda? Você já pensou sobre isso? Para falar sobre esse assunto, Diversidade convidou o psicólogo Raul Aragão. Raul Aragão fez mestrado e doutorado na FGV do Rio, com pesquisas sobre o desenvolvimento sociomoral de crianças. Fez pós-doutorado em Washington, tendo como tema a dependência química. Hoje, pesquisa sobre o consumo de álcool e outras drogas por adolescentes e é professor de Psicologia da Educação na Unesp de Rio Preto. Embora a grande parte das pessoas, a mídia, de uma forma em geral, enfatize o uso de drogas ilegais, como a maconha, crack, cocaína e todas as outras substâncias legais,
O grande problema que nós temos na sociedade, quando se fala em drogas, em primeiro lugar são as bebidas alcoólicas, em segundo lugar o tabaco. E em relação à bebida, nós temos hoje, nos principais meios de comunicação, principalmente na televisão, o uso de uma propaganda muito sofisticada, o uso de propaganda com agentes muito populares, como jogadores de futebol, artistas, e principalmente com a presença também de mulheres insinuantes, para que as pessoas passem a usar mais bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. E os custos desse uso para a sociedade têm sido muito grandes. Nós temos atualmente cerca de 12% de pessoas dependentes de álcool no país como um todo. Mas o que está mais nos preocupando é Olá, está no ar Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Olha só o que o programa de hoje traz para você. Sigilo médico, tudo o que você pode saber sobre isso. Arquétipos, um pouco de tudo que você já viu. Na entrevista de hoje, Ana Bock recebe Ricardo Ramos para falar sobre publicidade. E a propaganda de bebidas alcoólicas é o assunto da opinião. E o Banco Social vai para a escola. A psicologia fora das quatro paredes de um consultório. Hoje você vai ver que ela também está perto da população de baixa renda, que não teria acesso a esse atendimento. Psicólogos não só atuam nessas comunidades, como encontram soluções e alternativas para promover o bem-estar do paciente. A gente está aqui no posto de saúde da Prefeitura, que fica no bairro de São João Clímaco, na zona sul de São Paulo. Por aqui passam, por dia, cerca de 260 pacientes. Aqui tem 12 médicos de várias especialidades, tem também laboratório de análises clínicas, uma farmácia. E a gente encontrou aqui nesse corredor uma sala muito especial, porque aqui dentro tem uma psicóloga trabalhando, é a Jaíse. Oi, Jaíse. O que faz um psicólogo no posto de saúde? Bom, o posto de saúde é uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Então, qualquer tipo de sofrimento mental, as pessoas recorrem ao posto de saúde buscando algum tipo de resposta, algum encaminhamento para o seu sofrimento. Aí a gente ouve a queixa, né, do usuário e discute, às vezes, internamente, porque muitas não é psicológica, às vezes tem um fator social muito grande por trás dessa questão. Por isso que a gente trabalha aqui em equipe. Bom, então a gente vai conhecer essa equipe.
com a qual a Janise trabalha. É uma equipe de saúde mental que tem vários profissionais, né? Tem terapeuta ocupacional, assistente social, tem uma outra psicóloga, Isso, tem uma uma fonoaudióloga, e vocês trabalham mesmo sempre em equipe. Isso, porque o sintoma geralmente não está isolado. Então aqui está a equipe de saúde mental, toda reunida nessa sala. A gente tem a outra psicóloga que trabalha junto com a Janise, tem a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional e a assistente social. Numa reunião aí típica de um dia de trabalho, elas discutindo a melhor forma de tratar cada paciente. Nós trabalhamos em equipe porque é uma forma de integrar várias formas de assistência, as várias maneiras de contribuir para o bem-estar do paciente. Então, o serviço não é único, é necessário se pensar esse paciente no seu contexto social, no seu bem-estar físico, é necessário pensar a sua contribuição na sociedade. A equipe de saúde mental, numa área primária de atenção, que é a unidade básica, a porta de entrada do sistema de saúde, eu acho que ela pode contribuir muito para, primeiro, reduzir a questão dos serviços especializados, né? Porque, assim, é um serviço caro, um serviço especializado, um serviço que não vai atender todo mundo e que é problemática, se não cuidada logo de início, né? Como qualquer outra questão de saúde, ela se complica, né? Então, se a gente pode tratar isso antes, e eu não acho que tratar é tratar com remédio ou com a terapia só, mas é poder devolver para esse cidadão que nos procura as questões de cidadania, o direito de ser sujeito. Eu acho que é essa a grande questão, né? Ele merece ser sujeito. Agora a Diversidade vai falar um pouco sobre propaganda. Com o final do ano, as campanhas publicitárias invadem rádio, televisão, revistas, as ruas, chegam a mudar vários de nossos comportamentos. É a época para a qual todos fomos convencidos de que seremos tão felizes quanto pudermos consumir. Por isso, nada mais oportuno do que falar um pouco sobre a tal propaganda. Para começar, a psicóloga Ana Bock entrevista o publicitário Ricardo Ramos. Ricardo é sócio da agência TBWA Brasil e presidente da Associação de Profissionais de Propaganda, a APP. Nessa conversa, vamos saber como a publicidade se vale até da psicologia para alcançar seus objetivos. Ricardo, a propaganda está aí, né, no nosso mundo cada dia mais, né? A gente está submetido à propaganda muitas horas por dia. E a gente a gente observa uma conduta nas pessoas que, assim, ou elas desconfiam daquilo que assistem na propaganda, ou elas se põem ingênuas frente à informação e aceitam aquilo que está sendo dito. Como é que é isso? Que reflexão existe sobre isso no mundo da publicidade? A gente tem a consciência de que o consumidor nos últimos anos mudou um pouco daquela posição passiva de que tudo que assiste é verdade, de tudo que é dito na televisão pode se confiar plenamente, para uma coisa um pouco mais crítica, um pouco mais preocupada em checar, ainda que seja na mente dele, a realidade da informação. Como é esta sedução, esse namoro que a propaganda faz comigo? O que ela tem para me seduzir? Ela usa diversas ferramentas. A música, acho que talvez seja a principal delas. A história que está atrás do comercial é outra coisa. Todo comercial que tem historinha, ele seduz. Isso é uma máxima de fazer, da comunicação. Então você fala assim, então por que todo comercial não tem uma historinha? Porque tem que ter uma adequação plena do produto e da ideia para conseguir contar uma história em 30 segundos e ainda seduzir e vender um produto. Então é muito complicado, muito difícil fazer. As bem-sucedidas sempre são sucesso. A beleza das pessoas é também um elemento de sedução? É possível a feiura ser um elemento de sedução? Eu acho que essa coisa de casting, né, das pessoas que vão trabalhar no comercial também varia muito, depende muito do produto que vai ser anunciado. Você pode botar uma pessoa normal para fazer uma propaganda de um banco popular. Mas você não pode botar uma pessoa feia para fazer um comercial de biquíni ou de um cosmético. Né? Mas a gente sente que existe uma tendência hoje de tentar colocar o máximo possível de pessoas normais dentro dos comerciais.
existe uma preocupação política de todos os anunciantes de mesclar a coisa de etnia, tá? E não só aquelas pessoas saídas... Que se destacam. Sabe? Pessoas que você podia trombar na rua, bonitas, mas não aquela coisa pré-fabricada. E como é que dá certo a música, as pessoas, a historinha, se milhões de pessoas, quantos brasileiros nós somos, quantos milhões, e isto dá certo para a maioria? Como é que isto pega? Por que seduz todo mundo? É que, na verdade, não seduz todo mundo. Não. Seduz verdade, só uma pequena parcela? Não, seduz aquele segmento da população a qual você está dirigindo a então, comunicação. Mas ali seduz. Ali sim, porque você está falando a linguagem dele. Então, você pegar um exemplo hoje, os comerciais das Casas Bahia. 90% das pessoas de uma classe social um pouco mais elevada acham aquilo muito chato e tem vontade de fazer um araquiri cada vez que começa. Assim, então, por que vende? Vende porque, primeiro, o produto é bom, que eles estão oferecendo em condições boas. E segundo, que é uma linguagem que aquela parcela da população que poderia e vai consumir na Casa Bahia entende perfeitamente. Então, aquela comunicação foi feita para seduzir aquele público. Você está dizendo para os psicólogos que pensam que as pessoas são muito diferentes umas das outras, que elas não são. Não, na verdade são. Esses grupos, que a gente tem grupos, a gente pertence a um grupo e dentro daquele grupo eu sou atingida por determinadas coisas. Quando você está falando daquele grupo, perfeitamente. E se faz pesquisa para conhecer esse grupo? Sim. Qual é o perfil dele? Você tem desde trabalhos muito sérios feitos com o que a gente chama de perfil psicográfico. Então, você começa a segmentar a população não só em termos de sexo, classe social ou idade, mas por gosto. Hoje uma informação importante, você pega em São Paulo, a primeira pergunta que a gente faz é em quem votou nas últimas eleições, sabe, no segundo turno. Se ele votou na Serra ou se votou no Serra ou na Marta, já traz uma característica de perfil psicográfico diferente dele. Se ele gosta de um tipo de programa de televisão ou de outro, que jornal ele lê, vai formando o perfil desse consumidor. E daí, com a ferramenta da comunicação, também é usado muita pesquisa e muito trabalho de psicólogos. Os psicólogos trabalham nessa área, né? Desde das pesquisas que a gente chama de focus group, que são as discussões em grupo, em que o moderador, normalmente um psicólogo, traz para aquela reunião um assunto que eles não sabem que está sendo discutido, e você tira coisas ricas, porque você não vai lá para discutir sabão em pó. Você vai lá para discutir alguma coisa e o moderador leva ao assunto. Então, isso é muito utilizado, e os pré-testes de comercial, os pós-testes de comercial também. Muitas vezes você pré-testa uma ideia para ver se dentro daquele público que você achou que é o ideal, ele vai ser plenamente entendido, que é a primeira preocupação, e a segunda, se ele vai ter o poder da sedução. E quando a gente olha as propagandas de automóveis mais luxuosos, e percebe que há um refinamento e uma valorização do refinamento. As pessoas estão entrando num teatro, as pessoas estão num lugar muito lindo, né, numa paisagem, uma casa de campo. A gente retira o que quando a gente assiste isto? Estou querendo assim, ser menos ingênua, né, quando assisto uma propaganda. Quer dizer, eu posso concluir dali que está destinado a uma população que, ao ser feito o perfil dela, foi percebido que é uma população refinada, que é uma população que tem esse tipo de gosto. Ou que, pelo menos, gostaria que fosse percebida como alguém que vai a teatro, que frequenta lugares requintados. Né? Exatamente. A propaganda de carro, de automóveis, pegando o seu exemplo, é óbvio que se fosse vender automóveis só para pessoas com aquele perfil de comportamento, dá para fazer à mão os automóveis, não precisava ter uma indústria. Claro. Tá? Mas o que a gente quer é botar no subconsciente do consumidor que, se eu comprar este carro, eu vou ser percebido como uma pessoa com essas características. O que é a ética na propaganda, na publicidade? Quais são os princípios básicos das regras éticas que regem a profissão? A propaganda, a publicidade, caminha numa linha muito tênue dessa coisa da ética e da não ética. Até porque você está mexendo com criação. E muitas vezes o que você está criando e que você acha que não tem nenhum problema ético,
e para as outras pessoas acabam percebendo isso. Mas a propaganda se defendeu disso já há 15 anos atrás, pelo menos, talvez até um pouco mais, quando criou o Conselho Nacional de Autorregulamentação, o CONAR. O CONAR hoje funciona, qualquer propaganda que você veja na televisão e que você acha que não é ética, seja por que motivo for, você escreve para o CONAR e tem uma comissão de publicitários que trabalham graciosamente para o CONAR e que analisam aquilo, veem se aquilo deve ir para frente, virar um processo ou não, ou simplesmente é arquivado. E muita propaganda ou sai do ar por uma denúncia ao CONAR, e o CONAR tem essa força, chega para a gente e fala assim, tem que tirar do ar. Chega para o anunciante, tem que tirar do ar. E as questões que tiram do ar, o que é? Mentira? Informação mentirosa, preconceito? Normalmente preconceito ou informação violência. Mentirosa. Também. Hoje é menos comum, a violência não seduz, né? Então ela é pouco usada na propaganda. Mas a coisa que não é nem mentirosa, é a coisa que dá uma dupla interpretação, que induz ao erro o consumidor. Então, isso faz com que a propaganda tenha, dentro dela mesmo, uma fiscalização, vamos dizer, em termos da ética do que se faz, da ética do que se produz. Tá bom. Ricardo, eu agradeço muito a sua colaboração, uma área importante, os psicólogos têm contribuído, e quanto mais a gente pode sair do campo da ingenuidade no enfrentamento de toda a realidade, não só da propaganda, sempre é positivo. Te agradeço muito a colaboração. Obrigada. A oportunidade. Regulamentação da propaganda. Ricardo Ramos falou sobre o CONAR, que regulamenta a publicidade de uma maneira geral no país. Mas existem outros tipos de controle, como o que é exercido sobre a propaganda de tabaco. Todos, mesmo os não fumantes, já vimos aquelas fotos assustadoras colocadas atrás dos maços de cigarro. Ou do fato de que todo comercial de TV de cigarros ser finalizado com a frase "O Ministério da Saúde adverte". Os comerciais, além dessa mensagem, têm também restrições quanto ao horário de veiculação. Mas e as bebidas alcoólicas? Existe alguma restrição à sua propaganda? Você já pensou sobre isso? Para falar sobre esse assunto, Diversidade convidou o psicólogo Raul Aragão. Raul Aragão fez mestrado e doutorado na FGV do Rio, com pesquisas sobre o desenvolvimento sociomoral de crianças. Fez pós-doutorado em Washington, tendo como tema a dependência química. Hoje, pesquisa sobre o consumo de álcool e outras drogas por adolescentes e é professor de Psicologia da Educação na Unesp de Rio Preto. Embora a grande parte das pessoas, a mídia, de uma forma em geral, enfatize o uso de drogas ilegais, como a maconha, crack, cocaína e todas as outras substâncias legais, o grande problema que nós temos na sociedade, quando se fala em drogas, em primeiro lugar são as bebidas alcoólicas, em segundo lugar o tabaco. E em relação à bebida, nós temos hoje, nos principais meios de comunicação, principalmente na televisão, o uso de uma propaganda muito sofisticada, o uso de propaganda com agentes muito populares, como jogadores de futebol, artistas, e principalmente com a presença também de mulheres insinuantes, para que as pessoas passem a usar mais bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. E os custos desse uso para a sociedade têm sido muito grandes. Nós temos atualmente cerca de 12% de pessoas dependentes de álcool no país como um todo. Mas o que está mais nos preocupando é a precocidade do uso dessas bebidas alcoólicas. Nós estamos encontrando que crianças e adolescentes estão começando cada vez mais precocemente o uso dessas bebidas. E com isso nós já temos um contingente de cerca de 5 a 6% de adolescentes já apresentando sintomas de dependência. É toda uma geração que está sendo comprometida. Quando eu falo, então, de nós termos um maior controle sobre a propaganda de bebidas alcoólicas na televisão, nós não estamos defendendo uma posição de banimento, de lei seca, de proibição do uso de bebidas alcoólicas, em absoluto. Experiências desse tipo, que já ocorreram no século passado, principalmente nos Estados Unidos, mostram que os seus efeitos, embora em termos de saúde pública possam ser até positivos, os efeitos sociais são muito danosos.
com o desenvolvimento do crime e de todas umas questões paralelas que não interessam à saúde pública. Mas na medida em que nós tivermos um controle da venda, da comercialização e principalmente um controle da propaganda dessas bebidas, nós teremos um uso muito menor e com umas consequências menos maléficas para a sociedade. Porque uma mesma história é compreendida e admirada em qualquer parte do mundo pelas mais diferentes sociedades. Como uma lenda da Lapônia consegue transmitir o espírito do Natal em países tropicais